Peguem o livro de vocês, na página 7, e acompanhem comigo a leitura das questões. Vamos lá, na página 7, a gente vai fazer a leitura da questão número 2. O levantamento de peso é um esporte olímpico que exige dos competidores levantar o maior peso possível do chão, até sobre as suas cabeças. Uma das formas de competição se chama arranque. Nela, o movimento é feito sem pausa e a barra não pode ser apoiada no corpo. Observe a seguir a ilustração que representa o movimento dessa modalidade esportiva. Observe no livro de vocês que a gente tem 3 figuras aí. Então vamos lá. Nessa situação, a força muscular do atleta deve ser suficiente para superar a força do peso da barra. Qual o efeito? Alterar a velocidade, sustentar ou deformar dessa força muscular. Letra A. Ao longo dos 2 primeiros movimentos ilustrados na imagem. Então, nas 2 figuras, qual que é o efeito que ela causa? Observe, a primeira ela está abaixada, depois ela levanta de uma vez. Então, altera a velocidade. Por que ela altera a velocidade? Porque ela tira a barra do chão e a movimenta para erguer sobre a cabeça. Então, qual que é o efeito? Alterar a velocidade. Letra B. No último passo da imagem. No último passo, o efeito que é utilizado é o sustentar. Por que o sustentar? Porque quando ela pega, que ela levanta o peso, ela tem que sustentá-lo acima da cabeça, certo? Questão número 3, da página 8, fala o seguinte. No futebol, a expressão mão de alface se refere aos casos em que o goleiro não mantém a mão firme ao tentar defender uma bola chutada para o gol. Em geral, isso acontece quando a bola vem em alta velocidade e ele tenta fazer a defesa com as pontas dos dedos. Em termos de força, como você descreveria a situação de uma bola que bate nas mãos do goleiro, mas mesmo assim entra no gol? Aí o que acontece? Vocês vão descrever em relação à força. O que acontece quando a bola bate nas mãos do goleiro e mesmo assim entra no gol? Um exemplo de resposta pode ser que, quanto maior for a velocidade da força, mais firme o goleiro precisa ser para poder sustentar a mão para pegar a bola. Não é verdade? Quando ela bate na ponta dos dedos, é mais difícil do goleiro manter firme para poder mudar a posição dela. Então, em termos de força, como você descreveria? Que precisa ter maior velocidade. Aí vocês vão reformular a resposta de vocês e anotarem aí, tá? Questão número 4. Na imagem, represente por meio de vetores, que são as flechas, a força peso e a força que o cabo do lustre faz para prender no vetor. Vocês vão fazer no desenho, vocês vão fazer uma flecha indicando qual que é a força que o cabo, qual que é a força peso e a força que o cabo faz. Ou seja, vocês vão fazer uma flecha em cima do cabo do lustre, tá? Façam isso, vocês vão fazer de lápis de cor para ficar diferenciado. E outra apontando para cima. Vocês vão fazer outra flecha apontando para baixo, que é o peso do lustre. Questão número 5. Como o lustre está parado, podemos dizer que a força resultante que age sobre ele, qual que é a força que age sobre ele? É igual ao seu peso? É igual à força do cabo que o sustenta ou é igual a 0? E aí? Só marcar, tá? Pensa aí um pouquinho. Questão número 6. O que é força resultante? Eu expliquei para vocês o que é força resultante. Vocês vão definir o que é força resultante. Como podemos determinar a força resultante com base em 2 forças que agem em um corpo no mesmo sentido ou em sentidos contrários? Lembra que eu falei que a gente determina a força resultante é a soma ou subtração de 2 forças aplicadas em um mesmo corpo? Então vamos lá. Se as 2 forças estão aplicadas no mesmo sentido, no caso vocês vão somar. Se as forças estão aplicadas em sentidos diferentes, vocês vão subtrair, tá? Aí vocês vão escrever isso aí. Na questão número 7, fala o seguinte. Ao empurrar o guarda-roupa, uma pessoa faz uma força de 50 N, que é Newton, sobre ele. Se a força de atrito que se opõe ao movimento for de 20 newtons, qual será o valor da força resultante sobre o guarda-roupa?
Para que lado apontará a força resultante? Então, vamos lá. Como as forças agem em sentidos opostos, temos que a força resultante ela é calculada entre a diferença entre as duas forças. Então, vai ser o quê? 50 menos 20, que é igual a 30 N, tá? Maiúsculo, que é a representação de Newton. Então, quer dizer que a força resultante vai ser igual a quanto? 30 N, ou seja, 30 newtons, no sentido em que a pessoa está aplicando a força. Então, aqui vai ser 30 newtons, aí vocês vão escrever no sentido em que a pessoa aplica a força. Certo? Depois temos a questão número 8. Calcule a força resultante nos casos abaixo e faça um desenho representando a força resultante que age em cada corpo. Então, vamos lá. Questão número 8, letra A. Aí nós temos aí uma caixa desenhada, né? Nessa caixa a gente tem 3 forças. Força 1, força 2 e força 3. O que acontece? As forças estão para o mesmo lado, não estão? Todas indicando, as setinhas estão todas indicando para o mesmo lado. Então é só vocês somarem as forças. Então vocês vão somar 3 mais 4 mais 5, que vai ser igual a 12. Aí vocês vão fazer outro desenho. Desenho de uma caixa. Vocês vão fazer aí nesse espaço que tem aí. E vão desenhar uma seta maior aplicando a força de... Vocês vão escrever que a força resultante é igual a 12, o quê? N. Nunca se esqueçam da unidade de medida. A letra B é da mesma forma. Vocês vão fazer o quê? Só que tem 2 forças para um lado e uma para o outro. Então, vocês vão somar as 2 forças que estão do mesmo lado, menos a força que está do lado oposto. Aí vocês vão encontrar. Vocês vão fazer outro desenho, tá? E indicar a força, tá? Meninos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências de hoje. E até a próxima aula.